Bom dia, aqui é o professor Felipe, de redação, segundos anos manhã e tarde. E agora nós vamos ver o nosso próximo tema, que nós vamos escrever essa semana, para a próxima atividade, né? E aí, se você não viu os outros vídeos das outras atividades e você está com dúvida, é só olhar aqui no próprio canal da escola que tem vários vídeos explicando o documentário, todos esses gêneros que a gente já viu. E caso você não queira ficar perdendo assim quando os vídeos são colocados aqui no canal, é só se inscrever que vocês vão estar sempre vendo os vídeos, ok? Dito isto, agora vamos para o nosso conteúdo dessa quinzena, né? E vamos aprender mais coisas. Dessa quinzena é crônica. Então vou explicar para vocês o que é crônica. Inclusive eu já coloquei para vocês uma crônica para vocês continuarem e darem um final para uma história da Clarice Lispector, que inclusive nós vamos falar também aqui nesse vídeo, porque era uma crônica e vocês já tiveram um pouco de contato. Então vamos lá. Gênero crônica, né, como eu tinha dito pra vocês. E aí aqui eu vou ler pra vocês o que tá escrito no slide, depois eu explico e assim por diante. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. E aí eu vou explicar pra vocês porque que ele é um gênero muito comum, muito normal em jornais e revistas. É porque os assuntos abordados em jornais e revistas são muito do cotidiano. São notícias, são histórias do cotidiano, e a crônica é isso, são histórias rotineiras, são histórias do cotidiano, histórias que a gente vive no nosso dia a dia. Continuando. Em geral, os assuntos abordados em texto desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos, como eu estava dizendo para vocês. São fatos cotidianos, fatos do dia a dia. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Assim como todas as obras, todas as histórias, filmes e narrações e roteiros, tudo o que mais faz sucesso são o que a população, a massa, não consegue imaginar. Por isso que são artistas, são pessoas que fogem do normal para dar vida a coisas que outras pessoas não nem imaginariam que poderia ter, que poderiam acontecer ou que poderiam virar história. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico. E aí, como ele diz, ele não generaliza. A maioria das crônicas são de, de cunho normal, de assuntos normais, assuntos mais leves, mas também tem crônicas que são assuntos mais pesados, assuntos mais sérios. Só pra deixar claro, né? Quando vocês forem escrever as crônicas de vocês, não precisa ser uma coisa assim leve e bobinha do cotidiano. Vocês podem escrever o que a imaginação, para onde a imaginação de vocês levarem, desde que esteja dentro do tema e desde que não seja coisas que violam a nossa Constituição, os direitos humanos e aquelas coisas que vocês já sabem que eu já expliquei para vocês em sala de aula, ok? Continuando, as características. A crônica é um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. Ou seja, a crônica ela tem uma narrativa, né, que é a narrativa do cotidiano, a narrativa do dia a dia. Ela tem aqueles trechos reflexivos que são pessoas pensando sobre o que aconteceu, o que vai acontecer no futuro, coisas do dia a dia que nós mesmos fazemos. Por exemplo, será que amanhã nós vamos poder todos sair de casa? Isso é uma reflexão, é uma coisa do meu cotidiano, uma coisa do meu dia a dia que eu estou fazendo e você poderia incluir na sua crônica. E os casos argumentativos, né, que são aquela questão para dar uma... não deixar a crônica monótona, não deixar ela parada,
são os casos argumentativos que movimentam a crônica, que levam ela a algum lugar, ou levam o personagem a algum lugar, e a seus feitos e tudo mais. Continuando. A linguagem da crônica costuma ser leve, marcada por coloquialidade, e não raro, cada cronista tem seu estilo próprio no uso de palavras. Como eu disse para vocês, né, aquela questão de ser leve, marcado por coloquialidade, mas vocês também podem fazer sem ser leve, como eu estava dizendo para vocês. Também não precisa ter aquela coisa coloquial certinha sempre. Óbvio que você precisa escrever correto, né? Você precisa fazer os seus parágrafos, precisa fazer a sua introdução, desenvolvimento e conclusão, mas não precisa ter uma coloquialidade assim tão grande, ser tão formal. Os temas comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Como é dia a dia, pode ter tema de inúmeras possibilidades que você pode fazer a sua história. Qualquer assunto cotidiano pode ser motivo de crônica, como eu estava dizendo. Por ser um gênero nascido na cidade, é comum que tudo o que ocorra no ambiente urbano passe a ser escrito em forma de crônica. Tipos de crônica. Existem diversos tipos de crônica, desde as apenas narrativas, passando pelas crônicas jornalistas, até chegar em crônicas poéticas. Aí pelos próprios nomes já diz o que são, né, as crônicas. Narrativa, contando histórias, jornalística é de notícias do dia a dia, e poéticas é fazendo aquelas poesias de romance e por aí vai. Que flertam com o literário, inclusive alguns grandes escritores brasileiros. Machado de Assis, Lima Barreto ou Clarice Lispector, como a gente já viu, como eu já tinha falado também. A gente já falou sobre uma obra dela, sobre um trechinho de uma obra dela. E a obra começa na África Central, numa floresta, procurando povos. E depois ela volta para a cidade, trazendo aquela questão urbana, a questão da crônica, a questão da narrativa. Aí agora, especificando a crônica narrativa. A crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos de narração em sua estrutura, ou seja, que apresenta personagem, tempo, espaço e enredo. Inclusive, outra coisa muito importante da crônica é falar exatamente quem são os personagens, já deixar explicar os personagens. O tempo é muito importante, que é quando aquilo está acontecendo, em que ano aquilo está acontecendo. Se é na primavera, se é no verão, se é no inverno, outono e por aí vai. O espaço, né, que é o local que está acontecendo, em qual cidade que está passando aquilo, ou em qual estado, ou em qual mundo, ou em qualquer lugar que esteja passando. E o enredo, que é a história, né? É necessário, óbvio, porque o enredo é o principal da história, que é o que está acontecendo, os personagens vão desenvolver. Continuando. Nessas crônicas não há longos trechos reflexivos ou argumentativos, como é comum naquelas publicadas em jornais. O assunto da crônica narrativa é, via de regra, um tema vinculado ao cotidiano das cidades. Bem simples, uma narrativa de histórias da cidade. Tranquilo. Crônica jornalística. A crônica jornalística, como já deu um spoilerzinho, já contou o que era um pouco ali no slide anterior, pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos, em geral pequenos fatos cotidianos, são contados para em seguida promover-se uma reflexão sobre eles. Como sempre, né? Quando a gente lê o jornal, a gente vai ler e depois a gente vai fazer aquela reflexão para ver se é algo proveitoso, algo bom, ou se é algo escandaloso, algo que vai te perturbar a tua mente por algum tempo. Por ser publicadas em jornal, é esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse de um grupo social e não apenas do próprio cronista. Ou seja, para as pessoas, é para o público e não para o próprio cronista em si. Normalmente, os principais acontecimentos do dia ou da semana anterior são os assuntos redigidos na crônica jornalística. Como é feita no jornal, são assuntos semanais, são assuntos diários do cotidiano. E a última, que é a humorística,
Deixa eu ver se é a última mesmo. Uma das marcas da crônica narrativa e jornalística é, em geral, ter um enfoque humorístico, acercada das cenas e acontecimentos cotidianos. Para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular. A crônica é uma coisa bem particular, você que vai escrever sobre o seu cotidiano, sobre o seu dia a dia. Então, você vai ter as suas piadas também, as suas formas de tornar a sua crônica engraçada. Aqueles que usam da ironia para marcar sua linguagem, há outros que abordam assuntos cômicos, por natureza, ou ainda os cronistas que constroem discursos engraçados por meio da associação, associações inusitadas. Quanto mais original e criativo, melhor será a crônica. Como toda história, tudo que é original, sempre vai ter um destaque maior do que aquilo que todo mundo já viu, que todo mundo já sabe. E agora, por último, como fazer uma crônica. Para produzir uma boa crônica, é necessário, antes de mais nada, ser um bom observador da vida cotidiana das cidades. É pela observação da realidade por uma perspectiva inusitada que o cronista encontra o tema de seus textos. Para além disso, um texto de qualidade deve ser projetado, rascunhado e revisado sempre que possível. E aí, como eu disse pra vocês, e tem escrito bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui pra dizer pra vocês. Personagem, tempo, espaço e enredo. Esses 4 pontos aí são as principais características para você fazer a sua crônica. E além disso, introdução, desenvolvimento, conclusão e divisão de parágrafos. Ok? Então, por hoje é só isso e até a próxima aula.